quarta-feira, sua linda, muito boa noite pra você, muito boa noite, Osmar Garrafa, muito boa noite, Celso Cardoso, muito boa noite você, nosso telespectador mais do que querido. Gazeta Esportiva está no ar com a preparação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa América. Os gols do Mundial de Futebol Feminino, as novidades do caso Neymar e tudo que rolou no encerramento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou, vai ter uma pausa agora. E a gente começa o programa mostrando mais um jogo do São Paulo sem vitória nessa temporada, o 5º consecutivo. Para completar, o coordenador Carlinhos Neves pediu demissão após o empate por 1-1 com o Atlético Mineiro. Eu tenho 2 meses e pouco de casa, jogo em cima de jogo. No segundo semestre entra o meu trabalho. É lógico que a gente vive um momento de instabilidade técnica dentro do jogo, alternando bons e maus momentos. É uma equipe recém-formada, então o que eu quero é criar um comprometimento maior com eles, para que a gente tenha a nossa família, a família São Paulo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, família São Paulo, que o Cuca vai tentar, dar a cara dele, obviamente, nesse período durante a Copa América, que é uma intertemporada. O Cuca chegou com um bonde andando, ele chegou, na verdade, nas semifinais do Campeonato Paulista. Por mais que se diga que eventualmente houve uma troca de mensagens, de apoio, blá, 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 o trabalho dele começou naquele jogo contra o Palmeiras pelas semifinais do Paulistão. E aí, de lá para cá, foram 13, 14 jogos. É muito pouco tempo, ainda mais quando você joga domingo, quarta, para você dar uma cara para o time. Agora, finalmente, ele vai ter um tempo aí, foi um lance polêmico na partida, Muitos entenderam que não houve o desvio, portanto o jogador Alejandro estaria em impedimento, mas o árbitro reviu e entendeu que houve o toque, uma nova jogada, 1-1. O resultado foi bom em termos de Campeonato Brasileiro, mas não para o São Paulo, que não vence a 7 jogos. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Todo mundo falando dessa parada para a Copa, como se fosse resolver todos os problemas. Só espero que depois da parada da Copa não venha aquela desculpa da Copa América. Agora falta ritmo de jogo, Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas a notícia, ela caiu como uma bomba, a saída do preparador físico Carlinhos Neves. Não era novidade de que o São Paulo iria apresentar mudanças nessa paralisação para a Copa América. Começa pela comissão técnica, sai o Carlinhos Neves. No elenco, obviamente, teremos novidades. Jusilei, Nenê, são jogadores que devem sair, não devem formar o elenco. E também não será surpresa se tivermos mexidas na direção do São Paulo Futebol Clube. Então, a gente não vai culpar o Carlinhos Neves, mas existe uma série de lesões, uma infinita de lesões do São Paulo, que são atreladas ao departamento físico. E aí ficou insustentável para o Carlinhos, que é extremamente competente. Ele entregou o boné, inclusive, Michele e Celso, no jogo contra o Cruzeiro. Mas a diretoria falou, segura até o jogo de ontem. Hoje pela manhã ele comunicou o Raí e se desligou. Foi para Portugal. É só bom lembrar que ele não era o preparador físico, ele era o coordenador. E acumulava essa função de coordenador físico também. Bom, e hoje tem estreia do Brasil na Copa América. Daqui a pouquinho vamos falar do jogo contra a Bolívia, mas a gente já lança a enquete. Qual o maior favorito para ganhar a Copa América? Brasil, Argentina do Celso, Uruguai ou outra seleção? Entre e vote no site gazetesportiva.com, vote pela hashtag Gazeta Esportiva dando a sua opinião e mande um WhatsApp pra gente, 994791633. Opinião de vocês. Eu estou rindo porque vocês estão esperando eu dizer Argentina, claro. Sim. Brasil. Celso, só pra dar errado pro Brasil. Joga em casa, apoio da torcida, Brasil. Sim, sem Neymar. E a bandeirinha que tava lá hoje, aquele grito, vai ser Argentina, não vai dar pra vocês. Messizinho, o Messizinho pequenininho ali na sua mesa. Uma coisa, outra coisa. Pra ele é a Argentina. O Brasil é favorito. Ele tá indo por um outro caminho, mas para ele é a Argentina. Não ganha nada desde 93. Agora... Vou ler sua linguagem corporal, você tá fazendo assim com os olhos, raiva. Tá. Mas vai quebrar a cara, vai dar Brasil. O Brasil é o favorito e vai ganhar a Copa América. Beleza. Já o Palmeiras chegou ontem à incrível marca de 32 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E se tem gente que chama de time tosco, hein? A vitória sobre o Avaí, além de devolver o time à ponta da tabela, também foi marcada por uma bela homenagem a uma equipe que entrou para a história do Verdão. A Libertadores pode ser decidida por Marcos e Zapata. Bateu! 20 anos atrás, esse estádio era completamente diferente. Era o antigo Palestra Itália, que viveu no dia 16 de junho de 1999 sua noite mais histórica.
Palmeiras, campeão da Libertadores. Duas décadas depois, aí estão os heróis, reunidos de novo, homenageados cada um com uma réplica da taça que eles suaram tanto para conquistar. Pois é, eu tava até brincando com o pessoal, falei assim, pô, daqui 20 anos vamos bater bastante foto, hoje daqui 20 anos vai faltar uns 4 ou 5 aí que a gente vai ter que apagar da foto. Todo mundo empolgado, muito tempo que não tem isso, então acho que é um momento especial, né? Um momento que a gente tem que curtir, se divertir. O fato é que o torcedor do Palmeiras é grato ao time de 1999 e está super satisfeito com o que o de 2019 fez até agora. O clima de festa não atrapalhou em nada. Filipão foi receber sua réplica da taça, mas correu para o vestiário para dar as últimas orientações. Filipão tem 37 anos de carreira, inúmeros títulos conquistados, mas apenas pela terceira vez na história ele alcança 10 vitórias consecutivas. 2 foram pelo Palmeiras, uma lá na China, e a primeira de todas foi em 1998, pelo Verdão, com boa parte dos jogadores que conquistaram depois a Copa Libertadores da América e que estiveram aqui nesta noite no Allianz Parque para serem homenageados. Quanto ao grupo de 99, maravilhoso. Hoje dei um grande exemplo aos jogadores de hoje de como era o grupo de 99. De como eles se comportavam, mas de como se comportavam dentro de campo. É que a gente estava conversando, talvez a gente seja de uma geração diferente, que a gente saía muito junto depois dos jogos para comemorar, tomava cerveja junto, sentava na mesma mesa do bar, todo mundo junto, não só nós do Palmeiras, como dos outros times também. A gente viveu numa outra época que a gente guarda com muito carinho. Talvez a época não seja hoje assim, né? Não seja mais difícil você fazer isso, porque hoje você sentar num bar e nego filmar você bebendo uma cerveja, no outro dia é uma polêmica desgraçada na rede social. Então a gente viveu numa época muito legal que a gente faz questão de lembrar. Eram outros tempos mesmo, né? Você tinha acesso, você chegava para fazer o treino, você estavam os jogadores antes de começar, depois que terminava, cada um pegava o atleta que era mais conveniente para sua matéria, e você tinha matérias diferentes em todos os lugares. Depois se encontrava na noite. Pois é, aliás, Marcão e Garrafa tem uma longa história, e essa conquista do Palmeiras também, por exemplo, não se falava em Mundial de 51, nada, existia uma loucura pela Libertadores que o São Paulo tinha conquistado. 92 e 93 a Libertadores. E até então o Palmeiras não tinha sido campeão da Libertadores ainda, o Corinthians também não, só o Santos lá nos anos 60. Então a Libertadores é uma espécie de obsessão. E a Parmalat fez um investimento tão alto no Palmeiras desde 93, mas só em 99 finalmente veio a conquista do título. Bom, homenagem merecida por parte da diretoria do Palmeiras, parabéns à diretoria do Palmeiras, não é? O Palmeiras que ontem comemorou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada, o Ramírez cada vez mais forte, o Filipão fez as pazes com a imprensa, dizendo que nos respeita quando a gente fala que o Palmeiras já é campeão brasileiro, mas que não é fácil lá, e ele está certo de dizer que ainda falta muito, mas do jeito que a coisa anda, o Palmeiras vai caminhando muito bem, e chamou atenção a polêmica aí novamente, o Daverson, ele acabou falando, né? É melhor jogar bonito e ganhar ou é melhor dar espetáculo? O Davinho falou, respostas aguardo no Insta. Nos desafiou, ou seja, tema para domingo no mês. Desafiou o Celso Cardoso, o mestre Alberto Helena Júnior. Vamos ter muito sobre esse debate domingo no Mesa Redonda. Em relação à Mesa Redonda também, tem uma matéria super especial que o Fernando Gavini preparou. Justamente no domingo, 20 anos dessa conquista do Palmeiras, e você vai poder acompanhar esse material todo no Mesa. Encerrada a 9ª rodada do Brasileirão, vamos ver como ficou a classificação antes dessa pausa para a disputa da Copa América. O Palmeiras é o líder com 22 pontos, isso sem contar a vitória sobre o Botafogo, que segue sob júdice. Na segunda posição aparece o Santos, depois Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Goiás, fechando a zona de classificação para a Copa Libertadores. Em seguida, Botafogo, Bahia, São Paulo e Corinthians, fechando os 10 primeiros. Virando a página, Grêmio, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, Vasco e Fluminense. E na área da degola, Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Avaí, lanterninha da competição, com apenas 4 pontinhos. O Grêmio recuperou, né? Recuperou, era esperado, né, Celso? Mas era esperado essa recuperação do Grêmio, e aí a gente olha para a tabela e aí a gente acaba, eu pelo menos particularmente, acabo me confirmando, tendo quase que uma certeza que o Palmeiras está com uma mão na taça, a outra está chegando.
Bom, e uma notícia pegou muito corintiano de surpresa nesta sexta. De novo, o Fábio Carille pode estar deixando o clube. O Felipe Esboril conversou com o treinador agora há pouco. Durante a pausa para a Copa América de pouco mais de um mês, o futebol brasileiro fica agitado nos bastidores. Fábio Carille, técnico do Corinthians, teria recebido uma proposta do Al Hilal, atual vice-campeão da Arábia Saudita. O treinador disse não saber muito ainda sobre esta proposta. Na noite desta sexta-feira, ele terá uma reunião com seu empresário para saber do que se trata. Em entrevista coletiva agora há pouco aqui em São Paulo, ele não descartou uma eventual saída do Corinthians. Eu vi as informações, né, o noticiário saindo ontem, quando eu peguei o celular na mão, um monte de mensagem falando sobre isso. Por enquanto, é isso que saiu na imprensa que eu estou sabendo. O meu empresário chegou por esses dias da China, vou encontrar com ele hoje, depois do evento, e aí sim eu posso saber de alguma coisa diferente. Muito focado aqui, discutindo com a diretoria do Corinthians a respeito de possíveis saídas e de já reposição nessa janela que a gente corre o risco de perder jogadores. A gente está tentando reforçar, mas em cima desses reforços a gente pode ainda perder alguns jogadores. Então não pensei em nada ainda, né? E como meu empresário não adiantou nada ainda, é algo que se acontecer, acontece mais lá na frente. O treinador do Corinthians já pensa no planejamento pós-Copa América e teria feito até uma lista de reforços para o Corinthians depois do evento internacional. A gente já tem, né, o nosso Cifut lá, o banco de dados, se possível saídas, já direcionar quais as buscas. A gente não pode esperar acontecer para correr atrás, que a gente perde tempo. Desde o momento que eu aceitei voltar, eu sei da situação do Corinthians, né, a situação financeira do Corinthians. Sei que eles não estão conseguindo hoje fazer o que nós chamamos de loucura. Eu sei que eles estão com os pés muito no chão, esperando oportunidades aparecer no mercado. Não seria isso que faria eu tomar uma decisão dessa. Neste momento, o Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tem 12 pontos conquistados e só volta a campo dia 14 de julho, na Arena Corinthians, em Itaquera, contra o CSA. Ô Celso, o Al Hilal, ele é como se fosse o Real Madrid no mundo árabe. Não é? Ele tem uma potência muito grande. Só para você ter uma ideia, o time tem um avião próprio para se deslocar, fazer deslocamentos, é muita grana envolvida. O Carille, como profissional, tem direito, se a proposta chegar, de ouvir. Mas de novo, de aceitar, tem direito, sim. Agora, profissionalmente, acho que seria um péssimo negócio para ele. Porque ele foi para o mundo árabe, saiu do Corinthians falando que não tinha proposta, foi. Aí ele volta para o Corinthians e agora na nova proposta ele sai novamente. Se confirmar realmente esse fato, eu acho complicado. E disseram o seguinte, que o que incomodou o Carille é que há nos bastidores uma informação que a diretoria, não satisfeita com a colocação do clube, estaria pensando em um outro nome. Então, aí é essa a questão, né? O Corinthians falou que a multa é de 6 milhões. Aquele negócio, contrato profissional. Pagou a multa, libera, acabou. Do ponto de vista profissional, não sei se também é legal você aceitar uma outra proposta, recém-chegado, repetindo o que já fez no passado. Mas quem garante também que o Corinthians não vai mandá-lo embora se ficar 3 jogos sem vencer depois da volta da Copa América? Tem todo o direito. Tem os dois lados. O mais justo seria a transparência. Andrés, e aí, o que você acha? Vou, não vou? O Mano também está na Belinda lá no Cruzeiro. Já está tudo desenhado. Carille vai, Mano chega. Até porque ele quis voltar pro Corinthians, hein, o Carille. Tudo bem que o Corinthians precisava de um treinador, mas ele quis voltar correndo, fugir de lá, Fez o papel dele, foi campeão paulista. Não foi legal ficar lá, hein? Porque a vida lá não é fácil, não. Sexta-feira, dia de acompanhar o que de mais legal rolou nas redes sociais, com o nosso quadro Stories, com o querido Guilherme Camargo. Que semana, hein, Gui? Que semana você teve. Gente, esse menino... Esqueceu o sapato hoje, deixa aí, viu? Esse menino passou por cada uma essa semana, ficou bangué. Nossa, nem levou o sapato. Quebrou o dente, gente. Estava se preparando para uma janela, janelinha. Mas tudo bem, tá tudo bem agora, tudo jóia. Boa noite, Michele, boa noite pra você de casa, meninos, tudo bem? Vamos começar com os stories? Vamos, filho. Primeiro a gente vai falar de Éder Aleixo, ele que foi ídolo do Atlético Mineiro nos anos 80, jogou na seleção brasileira. Ele agora é auxiliar técnico do Galo. E tem um vídeo rolando, eu até vou falar o nome do canal, que é o Breno Galante, o canal que é especializado no Atlético Mineiro. Soltou esse vídeo mostrando que ele tem muita habilidade ainda, se liga só.
Nossa, impressionante. Celso não faz isso nem 62 anos. em sonho. Tem 2 anos a menos que o Celso só e tá, arrebentando. Regula bem. Tá bem melhor, tá bem melhor. E o São Paulo que continua impressionando o Santista. São Paulo, continua 3 volantes. Impressionante. Impressionando os Santistas com a sua simpatia. Dá uma olhada como ele recebeu uma menininha que levou um presentinho pra ele. Ele podia ser Papai Noel. Essa caixa é pra você. Hola. Pra você não sair do Santos. Ah, muy bien. Bueno, Isabela, gracias, obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. É muito legal porque Aí ele você viu... achou ele simpático? Ele foi muito simpático porque ele tava do outro lado, ele viu menininho, a menininha lá. E esse menininho que tá aí, daqui a pouco vai aprender a cultura do nosso futebol, ele vai ser um dos primeiros a pedir a saída do treinador. Daqui a pouco. Quê? Deu um beijinho, Muito deu um legal, beijinho, deu um pegou a beijinho, cartinha. Ele não tem obrigação, ele sempre Isso é recebe. simpatia, eu achei entendeu? ele meio Isso frio. é elegância. Simpático. Achei que Gosto ele devia muito ter dele. dado um abraço na menininha. A gente vai continuar no futebol, Michele, mas agora eu vou falar do Cabo Daciolo. Vocês lembram dele? Ele tentou ser presidente. O grande Cabo Daciolo. Ele é vascaíno roxo. E se liga se ele não continua louco, mesmo nos estádios. Dá uma olhada. Glória a Deus. Muito bom, cara. Esse E maluco deu é uma resultado figura, pro bicho, Vascão, é hein? Glória a Deus. É um personagem, né? Não tem Esse jeito. é bom, Esse cara é bom demais. convidado pro nosso programa. Oi? Bom convidado. Esse é, viu, bicho? Glória a Deus. Tá doidão que nem os dois aí. então. Tá de brincadeira aí. Agora vamos para a nossa videocacetada, para a alegria de Michele É o Janela. teu dente quebrando, não é? Não é. Não filmei essa parte. Não, mas eu tenho aqui, vou ver se eu Meu pego. Deus do céu. Agora é um vídeo muito legal. O cara foi dar um voleio na piscina, brincando, e quem se deu mal foi o amigo dele. Fica olhando. Deixa eu ver. Muito bom, cara. Cortou o comecinho. Que O cara tiro jogou a foi bola pra esse, ele. hein? Quero dar um voleio na piscina aí tranquilamente. Que é isso aí, Michele? Esse aqui, ó, dá pra ver? Olha o dente do Guilherme quebrado. Eu quebrei, gente, na porta do Uber, infelizmente. Falei pra gente, você parar de abrir garrafa com Eu dente falei, que não ia dar Guilherme, certo. quer uma carona? Tô indo pra Gazeta. Não, tô almoçando. Aí ele me manda uma mensagem assim, ó. Que pariu. Eu quebrei o dente. Eu fui abrir a porta do Uber, só que eu resolvi deixar a boca ali. Aí eu abri, quebrei meu dente, infelizmente. Mas já o mundo hoje tá moderno, a gente já arrumou, conserta o tá. dente na mesma hora, é que daqui a pouco sai e cai, viu? Tá Gui? tranquilo, então eu não posso comer maçã agora pela frente, não sei o que eu vou fazer, Come viu, por gente? trás. Não sei o que eu vou fazer. Não, pra frente do dente, eu tenho que cortar e comer com o Dá dente sorriso, atrás. Gui, deixa eu Aí, ó. ver se ficou bom. Ah, top agora, hein, gente? E a Melhor que dente, antes, e a melhor que dente... antes. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Dentista. Glórias. Dentistas fazendo milagres. Muito bom. Esses foram os stories de hoje. Valeu, Gui. Vai lavar louça, roupa? O que é esse final de Vou semana? lavar a louça que tá lá, sobrou uma pipoquinha que eu fiz ontem, porque eu janto pipoca agora, Pipoca né? Eu não com como muita vinho, coisa, né? E tomar um vinho depois. Tá bom, Gui. Obrigada, um beijo. Tchau, gente. Bom Tchau, final hein? de semana. Beijo. Até Stories chorei. caiu. Até chorei. Daqui a pouquinho tem a estreia do Brasil no Morumbi, por isso vamos direto pro palco desse jogão para falar com Alexandre Silvestre. Boa noite. Boa noite, fala aí, Michele. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, eu falo aqui da Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio do São Paulo, estádio do Morumbi, que recebe hoje Brasil e Bolívia, a abertura da Copa América. Dá só uma olhada no movimento que vai crescendo, ó. Os policiais agora aqui pedindo para a torcida se afastar, porque por volta das 19h30, os ônibus, as delegações das duas seleções vão passar por aqui pro jogo, né? E ó, o mascotinho da Copa América é a capivara. Essa capivara, eu acho que é peruana, é isso? Peruano. A capivara é peruana, se chama? Como é que você chama? Jairo.
Jairo, me disseram que seu apelido é Zizito, é isso? Isso. Ô Zizito, você não é uma capivara oficial do evento, você, na malandragem, veio aqui tentar bater uma foto e faturar uma graninha, é isso, cara? Isso, só tô trabalhando, patrão. E quanto que você cobra por foto? Não, uma colaboração da gente. O que for, né? Uma moedinha tá valendo. Isso, pode fazer. Obrigado, cara, valeu. O esquema de segurança tá um negócio absurdo aqui, ó. Teremos perto de 70 mil pessoas aqui no Morumbi. E olha só como a movimentação é tranquila, porque as ruas estão todas bloqueadas num perímetro bem distante aqui do olho do furacão. A galera pode chegar pela estação de metrô Morumbi, pela linha amarela que está funcionando apesar da greve. A expectativa é de 67 mil pessoas. Uma boa parte, grande parte desse público de convidados, de patrocinadores, uma outra parte que foi atrás dos ingressos, muita confusão para conseguir adquirir os ingressos, retirar os ingressos no Memorial da América Latina até às 8 da noite. Agora vamos falar um pouquinho do que vai acontecer lá dentro, porque ontem a seleção brasileira treinou aqui no Morumbi e vamos acompanhar então como é que está essa preparação do Brasil, como é que foi essa preparação da seleção brasileira para a estreia desta noite, 9h30, contra a Bolívia na Copa América 2019. Morumbi bonitão, todo empetecado, enfeitado para a abertura da Copa América 2019. Aqui nesse campo, com casa cheia, a seleção brasileira estreia já às 9h30 da noite. Primeira vez de Tite na competição. Mas Adenor Leonardo Bach carrega a experiência clubística de outras disputas parecidas para não ser pego de surpresa. São adversários de igual eliminatórias, mas com uma característica diferente em função de uma competição curta, 3 jogos iniciais de grupo e depois a mata, é um jogo só, então ela tem um componente emocional e a margem de erro muito pequena. Também será a primeira vez de Casemiro. Primeira vez dele jogando no Morumbi desde que se mandou do São Paulo para o Real Madrid. Lar do Cilar, Santiago Bernabéu, ou melhor, Cícero Pompeu de Toledo. Sem dúvida que é uma casa para mim, onde um clube me fez crescer no futebol, me fez crescer como homem. Ambiente mais leve sem Neymar e seus graves problemas pessoais? A seleção perde muito em qualidade, em técnica, em poder de decisão. Vai precisar de um coletivo mais sólido, mas ganha em tranquilidade. Esse é o custo-benefício. Não gostaria nunca de não ter Neymar. Top 3 do mundo. Nunca queria passar por essa situação. Agora, também sei o quanto é importante essas oportunidades surgirem. E a gente tem que estar preparado. Falar de Neymar é saia justa para Tite. E analisar a Bolívia, adversária desta noite, é com o professor ou com o seu fiel escudeiro? Nós acompanhamos todos os jogos e tem toda uma comissão técnica que pode lhe proporcionar e te dar maiores informações. O Kleber vai te dar informações também do sistema, da fase defensiva, da fase ofensiva. É uma equipe que a gente acompanhou, que pode marcar numa pressão média, que pode marcar numa pressão alta. Assim como todas as equipes que se preparam para a Copa América, trazendo algumas situações que são claras a nós, que observamos os 3 amistosos que eu citei, mas também que pode haver surpresa e a gente se prepara para essas situações. Bom, o fator casa sempre importante para um time de futebol, para uma seleção. O Brasil jogará no Morumbi, como a gente tem mostrado, como todo mundo já sabe, só que o público paulista é exigente por natureza. E nem sempre o Brasil se deu bem jogando aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Vamos acompanhar na reportagem do Osmar Garrafa o retrospecto do Brasil na Casa São Paulina. Não dá para esconder que a casa da seleção brasileira é o Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas claro que o Morumbi também tem sua relação com a seleção. E jogos por aqui não faltaram. Foram 29 jogos no Estádio Tricolor, 17 amistosos, 9 partidas válidas pelas eliminatórias, uma de Copa América, uma pela Taça Independência e outra pela Copa Roca.
E o desempenho da seleção impressiona. Nesses 29 jogos, foram 18 vitórias, 10 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento superior a 73%. Em 79, comandada por Sócrates, a seleção foi impiedosa contra o Ajax da Holanda. Goleada por 5-0, com show do ídolo corintiano. Em 89, partida válida pelas eliminatórias para a Copa de 90 na Itália. E a seleção não teve trabalho para golear a Venezuela por 6-0, com 4 gols de Careca. Nos anos 2000, a seleção rolou o melão várias vezes no estádio do Tricolor. Em abril de 2000, pelas eliminatórias de 2002, vitória apertada por 3-2 contra o Equador. 3 meses depois, também pelas eliminatórias, um jogo que entrou para a história. 3-1 em cima da Argentina do Hermanito Cardoso. É um absurdo, sabe? Comandada por Luxemburgo, a seleção do Prof jogou um partidaço. Alex fez um. E nosso comentarista, e hoje empresário do ramo cervejeiro, marcou 2 vezes. Esse é o velho Vamp. Foi minha maior partida porque jogar contra a Argentina, contra Verón, Ayala, Almeida, Crespo, Cláudio Lopes, entra para a história, né? Eu fiz 2. Pós-vitória, jogador do Corinthians, 2 gols no Morumbi. Você acha que ia fazer o que depois do jogo? Mas nem tudo são flores na relação seleção com o Morumbi. A torcida paulista tem a fama de ser uma das mais exigentes. Um bom exemplo disso foi essa partida contra a Colômbia, também pelas eliminatórias da Copa de 2002. Na oportunidade, o Lucha já tinha rodado. O técnico era Emerson Leão. O Brasil venceu por 1-0 com esse gol de Roque Júnior. Mas a atuação foi sofrível e o torcedor não perdoou. As críticas foram além das vaias. A galera começou a tirar as bandeirinhas do Brasil para dentro de campo, em sinal de protesto. Tomando uma vaia, as bandeiras tudo caindo, o Roque Júnior faz o gol de cabeça, não sei se foi um corner batido pelo Juninho Pernambucano, não lembro. Eu lembro que foi muita vaia, muita bandeira, e o gol saiu no último lance com a cabeçada do Roque Júnior. A seleção tem mesmo muita relação com o estádio do Morumbi. E a última vez que esteve na Casa Tricolor foi em 2014. Último jogo antes da Copa no Brasil. Amistoso contra a Sérvia. E no comando de Filipão, deu Brasil 1-0. Logo mais à noite, a seleção volta ao Morumbi. E tomara que esse reencontro com o Morumba possa registrar mais uma vitória para o time verde-amarelo. Ô Bolívia, com todo respeito, hein? Não invente e não venha estragar a nossa festa na abertura da Copa América. Ah, mas se depender do Alejandro boliviano, torcedor do Strongest, a Bolívia vai aprontar, ou não vai? Acho que o Brasil está muito confiado hoje. Salto alto? É. Você acha que vai dar Bolívia, então? Acho que a Bolívia vai surpreender hoje. Marcelo Moreno vai pra rede? Marcelo Moreno vamos ver, ele tá um pouco fraco, mas... O Alejandro, como é que chama o técnico de vocês mesmo? Eduardo do quê? Eduardo Villegas. Villegas ou Villegas? Como é que se pronuncia? Villegas. Villegas. Isso. Mas existe uma outra maneira de pronunciar o sobrenome dele ou não? O apelido? Lá na Argentina eles falam de Vichegas. Na Argentina? É. Vichegas. Obrigado, cara. Valeu. Então vamos ouvir o técnico dos caras aí, o Eduardo Villegas, a respeito do jogo. Sí, hay que hacer un partido perfecto, hay que hacer un partido mejor del que hizo Qatar, muchísimo mejor del que hizo Honduras. Y jugar al fútbol también es evitar que el rival genere. Y Brasil genera bastante, recupera el balón muy pronto, no importa el sector del campo para intentar una recuperación. Y ese es un factor también que estamos cuidando mucho y bien. Ojalá que se pueda ver en el campo ese aspecto. Al no estar Neymar, cambia un poco la fisonomía de Brasil. A mí me preocupa más porque
veo un Brasil más compacto, haciendo un trabajo más de equipo con la salida de Neymar. Olha só, pessoal, a seleção brasileira, portanto, chega por volta das 7h30 aqui no Morumbi. A bola rola às 9h30 da noite. Tite traz uma dúvida, aparentemente, para esse jogo. O substituto do Arthur, que não começa jogando, deve ficar no banco. Se entrar o Fernandinho, um jogador que marca mais no meio de campo, pode liberar o Dani Alves, principalmente, para atacar pela direita. Se não for o Fernandinho e for o Alan, o Dani vai segurar um pouco. E o Alan, que tem um pouco mais de penetração, será esse homem surpresa por dentro. Michele Gianella. Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você. O Brasil passa fácil com o pé nas costas, não, Celso? Pé já vai nas secar? Costas, não, por favor. Como não? Vai queimar vontade mas com a nossa seleção. Assim, mas é o adversário mais fraco do grupo. É verdade. Isso não se discute. Né? É um dos mais fracos da Copa América. Pode ser também, concordo. Mas enfim, mas é estreia. Você falou que o Brasil ia ser campeão se não passar fase pela Bolívia. Falei que o Brasil é favorito. Daí a ser campeão é uma outra história. Mas é o favorito, joga em casa. Agora, a estreia normalmente é tensa. Espero que o Brasil vença bem. 2-0. Acho que o Brasil não pode passar batido na Bolívia, não. Tem que passar com absoluta tranquilidade. Não dá para tremer contra o time boliviano. São jogadores experientes que ali atuam nas principais ligas do futebol mundial. Qualquer resultado, qualquer sufoco que a seleção passe hoje com a Bolívia, para mim será surpresa. A ausência do Neymar, eu entendo que nesse momento é um bem para a seleção brasileira. Também acho, concordo bem para a plenamente. seleção. A gente ouviu, o Silvestre está aí há 5, 6 minutos falando sobre seleção brasileira, e quem lembrou a seleção brasileira foi o técnico da Bolívia. Isso é bom, isso faz bem para a seleção, porque o Neymar ele tem que cuidar dos problemas dele, está fazendo isso. Se estivesse o Neymar lá, o assunto ainda seria Neymar. Né? Neymar só esse. Vai ter cabeça, não vai ter cabeça... É culpado, inocente, aquele blá 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 que a gente já sabe. Ponto positivo, a seleção consegue se desvincular do episódio Neymar, a acusação de estupro. E a gente viu na reportagem o retrospecto da seleção brasileira dentro do Morumbi. Bom até demais, né? O Celso citava, além do retrospecto ser muito bom, quantos jogadores craques de bola passaram na seleção. E é uma seleção que me parece que não anima tanto. A gente olha essa escalação aqui, quem é o grande ídolo? E talvez o nosso principal ídolo, mesmo que não tivesse se envolvido nessa confusão, é um ídolo questionado pela torcida em função do último Mundial, Caicai, essa história toda. Porque fruto dessa mudança toda, que o Marcos até falava lá na matéria do Palmeiras, o título, mudou muito. Então, você falou do Careca fazendo gol, do Sócrates, jogadores identificados com as torcidas aqui no Brasil. Depois, o Zé Paz apresentando a Copa América. O Adriano, o golaço que fez, ídolo no Flamengo, quadrado mágico. Eram jogadores reverenciados. Uma identificação com a torcida. Será que não era hora de repente, fazer o que o Parreira fez naquela Copa América que ganhou e ir com uma seleção B para esse evento? Não. Tipo, mas B com jogadores que atuam, que estão bem no Brasil. Eu vou falar uma coisa. Tipo Fagner, mas o Cássio, com todo o respeito mas com jogadores daqui. Com todo o respeito que merecem os jogadores que lá estão, são jogadores que estão em grandes clubes do mundo. Eu não quero ser saudosista, mas quando você compara essa seleção com o que nós vimos no passado, essa seleção já é uma seleção B. Uma seleção com jogadores aqui seria uma seleção C. Essa é a questão. Mas será que esses jogadores C não Você dariam pega as seleções do passado, raça? olha só, Rivaldo melhor do mundo, Kaká melhor do mundo, Ronaldinho melhor do mundo. Mas jogavam todos fora também. Sim, tudo bem, mas hoje você não tem nenhum grande jogador. Você tem o Neymar ainda, que é um jogador questionado. Entendeu? O Tite fala que ele é um top 3 do mundo. Mas o Daniel Alves mas na é prática grande, não é. Sim, mas são todos coadjuvantes. Agora, Celso, o jogo de hoje, né, a gente destaca aqui, o Brasil deve passar com tranquilidade, imagino assim, mas a Copa América ela é complicada para a seleção brasileira. Ninguém me tira da cabeça. Qualquer resultado que não seja o título, um bom desempenho da seleção, o Tite está mais que ameaçado, apesar da garantia do presidente da CBF que o Tite continua. Eu não acredito, não colocaria a mão no fogo por essa permanência. Mas demitir o Tite agora seria também de uma imbecilidade monstruosa. Não tenho nenhuma dúvida, concordo com você. Mas... Vamos acionar agora o nosso repórter Fernando Gavini, que está lá na frente do hotel da seleção brasileira como concentração, né? Aguardando a saída dos jogadores para o estádio do Morumbi. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, Celso, Garrafa, todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falo aqui do Hotel da Seleção Brasileira. Olha ali, ó, o ônibus da seleção preparadinha já com os policiais que vão fazer a escolta da Seleção Brasileira
para o jogo, tirando uma fotinho ali, né, registrando aquela fotinho que vai ser postada nas redes sociais dos policiais também, que eles vão fazer a escolta da seleção brasileira, que sai daqui por volta de 7h15 da noite. Essa movimentação que a gente está mostrando aqui de imprensa, de companheiros de imprensa também aguardando a saída da seleção brasileira, é a única movimentação que tem por aqui. Não temos torcedores, não temos críticos, poucos curiosos em volta aqui do hotel onde fica a seleção brasileira, no bairro do Ibirapuera, bem coladinho na 23 de maio. A seleção brasileira sai daqui 7h15 da noite. A expectativa é que chegue lá no Morumbi com a ajuda dos batedores entre 25 minutos e meia hora. E aí, pertinho das 8 horas, vai chegar lá ao estádio do Morumbi, onde vai enfrentar a Bolívia nessa primeira partida da Copa América. O que teve de mais movimentado aqui no hotel no dia de hoje foi a vida do Alisson, na verdade, o goleiro da seleção brasileira. Ele treinou ontem com a seleção, normalmente, aí depois do treino foi liberado, foi até Porto Alegre, de manhã cedinho, acompanhou o nascimento do filho e na hora do almoço, 12h30, ele já estava aqui, de volta ao hotel da seleção brasileira, concentrado, se juntou aos outros jogadores para fazer a estreia, será titular da seleção brasileira na partida de hoje. O Brasil que vai usar um uniforme novo, uniforme branco, camisas brancas, calções azuis e meias azuis, em homenagem ao título da seleção brasileira de 1919, que foi o primeiro título da seleção na Copa América. Na época o campeonato chamava Campeonato Sul-Americano, né? Só depois, lá em 1979, é que a competição passou a se chamar Copa América. A seleção brasileira que tem 2 desfalques. O Arthur levou uma pancada no joelho e o Ederson, goleiro reserva do Alisson, que está com uma lesão na panturrilha. O time do Brasil que deve jogar na partida de hoje: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, e aí a dúvida, Fernandinho ou Alan, David Neres, Felipe Coutinho e Richarlison. No ataque, o Roberto Firmino. E tem um detalhe legal também a ser destacado entre esses jogadores que vão defender a seleção brasileira, é que é um jogo especial para o Casemiro, que começou a carreira no São Paulo e vai jogar no Morumbi na partida de hoje, né? O Casemiro não perde com a camisa da seleção brasileira há 31 partidas. Jogador extremamente pé quente e importante no esquema tático do Tite. A última derrota do Casemiro pela seleção brasileira foi em 2012. Nesse período que ele está com o Tite na seleção, o Brasil perdeu 2 vezes. Perdeu para a Argentina em 2017, jogo que o Casemiro não havia sido convocado, e aí perdeu na Copa do Mundo contra a Bélgica, jogo que o Casemiro acabou suspenso, levando 2 cartões amarelos e não enfrentou a equipe belga. Agora, ele tem que tomar cuidado com esses cartões amarelos, porque nos últimos 3 jogos da seleção brasileira, ele tomou cartão amarelo, e na Copa América também são 2 cartões para suspender o jogador. Então seguimos aqui, vamos esperar, vamos acompanhar a seleção brasileira saindo daqui. 7h15 é o horário marcado. Brasil parte para o Morumbi para fazer essa estreia e enfrentar a Bolívia. Michele. Obrigada, Fernando Gavini, bom trabalho para você. E olha só, gente, no Mesa Redonda do próximo domingo, você vai conferir tudo que rolou na estreia da seleção brasileira na Copa América, além dos gols dos outros jogos da competição e reportagens especiais com o balanço dos clubes paulistas no Brasileirão até agora e o grande embate entre futebol arte e futebol de resultados, futebol bonito e futebol de resultados. Para discutir tudo isso, além da melhor equipe de comentaristas esportivos da televisão brasileira, teremos a presença do ex-técnico Emerson Leão. Vai estar imperdível, hein? E você é o nosso convidado especial. E agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Pode soltar a vinheta. Começamos falando de basquete. Saiu ontem o campeão da NBA, sem Kevin Durant, que teve uma lesão grave e não deve jogar a próxima temporada, e Klay Thompson, que se machucou durante a partida. O Golden State Warriors não conseguiu segurar o Toronto Raptors. Vitória da equipe canadense por 114-110. E primeiro título da história da franquia na NBA. Neste sábado, às 11 da manhã, a Seleção Olímpica do Brasil vai disputar a final do torneio de Tulum contra o Japão na semifinal. O time comandado por André Jardine bateu a Irlanda por 2-0, já está na semifinal. Já está acabando esse torneio. Gente, não temos nem notícias desse torneio, pelo menos estamos na... Agora vai ser a final, é isso? Agora já é a final e nós estamos na final, que bom, né? Bom, tem que ganhar, né? O Pedrinho tá nesse time, o Pedrinho do Corinthians. Pedrinho, Matheus Vital, o Anthony. E amanhã, às 7 da manhã, também tem final do Mundial de Clubes Sub-17. O Palmeiras, atual campeão do torneio, vai em busca do bicampeonato contra o Leganés da Espanha. Boa sorte para os nossos meninos da seleção.
e para os nossos meninos do Verdão. Já se conectou com as nossas redes sociais? Olha só, anote no seu celular, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. No canal do YouTube do Mesa Redonda, nós atingimos 100 mil inscritos. Agora você também tem que se inscrever e colocar lá onde está escrito comunidade, a sua história com o Mesa Redonda e o seu e-mail, o seu telefone de contato, porque nós vamos escolher 5 pessoas para levar para uma pizzaria junto com toda a nossa redação aqui do Esporte da TV Gazeta no dia 1º de julho. E já que você está falando em redes sociais, segunda-feira, queria aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, que está me assistindo lá em Ribeirão Preto. Como que chama a minha sogra? Carmen Célia. Dona Carmen, um beijo para a senhora, minha querida. É isso aí, lá em Ribeirão Preto. Aliás, um abraço para Ribeirão Preto também, sempre acompanhando o Gazeta. Ele ficou todo feliz, viu, que a senhora mandou recado aqui para ele. Mande sempre, Dona Carmen. Bom, Garrafa e Celso Cardoso, eu queria um aperitivo para o telespectador que está assistindo Gazeta Esportiva do que vai rolar no Mesa Redonda no domingo, sobre a sua posição futebol bonito e a sua posição futebol de resultado. Por gentileza, debatam. Debatam? Não, eu tenho muito claro isso para mim. Eu pego a frase do queridíssimo Tele Santana. Aliás, a gente mostrou outro dia, até que ele falou para a TV Cultura, que quando perguntam para ele, o que você prefere, jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? E que ele considera isso uma grande imbecilidade. O ideal é você jogar bonito e vencer. Nem sempre é possível vencer. Mas entre perder jogando bonito, sabe, e ganhar jogando feio, eu repito, eu tenho muito mais saudade daquela magnífica seleção de 82, por exemplo, que não ganhou e se tornou inesquecível para o mundo, do que aquela de 94, aquele futebol modorrento que, se não fosse o Romário, talvez não tivesse vencido. Eu penso o seguinte, que existem duas maneiras, duas formas de se ver futebol, né? Uma com a razão e outra com a emoção. Com a razão é o torcedor, que é o dia a dia. O torcedor, ele quer ganhar, ele é apaixonado pelo clube dele, não quer que fale mal do clube dele, ele quer a vitória para poder sacanear o adversário. E a razão cabe muito mais a nós, jornalistas, aqueles que gostam de apreciar um bom espetáculo, ver um bom futebol. Agora, você coloca um Corinthians e Palmeiras. Dá para ter um Corinthians e Palmeiras com a razão? É emoção, ferve, e por isso vale muito o resultado. É claro que se você faz uma equipe equilibrada, uma equipe de estratégia, de saber marcar, de saber ganhar, eu acho que fica... É o conjunto da obra, mas nem sempre é possível. Domingo promete o debate. Eu vou ficar caladinha. Você só fica botando fogo, você não fica... Eu vou ficar de camarote. É o popular isqueirinho, eu vou ficar no camarote. Pode rodar o WhatsApp. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Jefferson de Santo André. Quem vai ganhar essa Copa América vai ser o Brasil, para mostrar que a gente não precisa do Neymar. Tudo bem? Um beijo do pessoal. Da Lourdes de Santo André. Para mim, quem é o preferido, quem vai ganhar a Copa vai ser o Brasil. Tá bom? Um beijo para todos. Tchau. Gazeta. Aí, Michele. Olha, esse ano não tem nada pro Brasil. Quem vai ser campeão da Copa América vai ser o Messi. Vai lá, Messi, você consegue. Aê! Momento acabou de ser flagrado. Vocês pegaram o áudio. Vocês vazaram em clima de vazamento de informação. Você viu? Porque o Garrafa exagera. Tá aí, ó, prova aí. Torcendo pra Argentina você aqui. Se entrega. Você se entregou sozinho. Aê! Nossa, gente beijo, do céu. Dona Lourdes, beijo, Jefferson, beijo nosso telespectador. Enquete, qual o maior favorito pra ganhar a Copa América? A maioria respondeu Telegram, hein? Argentina, Celso. Olha aí, ó, ganhou a Argentina. Fala aí! Passou o programa inteiro votando. 33% dos votos. Ligou pra mãe dele. Mãe, vota, pelo amor de Deus, Argentina. Sextou, meu povo. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o baterista e cantor e compositor Wilson das Neves. Você conhece, Celso? Wilson? Sim, claro. Wilson completa hoje 83 anos. 83 anos. É, isso aí. Completaria, ele morreu já. Tchau.